gente, começando o devocional com música. Coisa boa, Oceanos, da Ana Nóbrega, música linda. Vamos então de texto, que hoje nós temos uma história muito emocionante para contar com esse texto de Marcos de hoje. Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Vamos lá então? Diz a palavra assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Querido, nós vemos aqui uma história, né, bem impressionante e que faz a gente prestar atenção em algumas coisas, né? O primeiro princípio é que esses discípulos não tinha hora que eu acho que eles não entendiam muito o que estava acontecendo, eles não tinham uma percepção tão real de quem Jesus realmente era. Embora eles estavam familiarizados com Jesus, acostumados, né, a lidar com os milagres, porque você vê, Jesus vai para um lugar, manda eles ir para outro e ele continua atendendo a multidão, ou seja, os milagres continuavam acontecendo, as coisas sobrenaturais continuavam acontecendo. E quando eles viam Jesus andando sobre as águas, parece que a fé deles ia só até um determinado nível de sobrenatural de milagres. Passando disso, parecia que era surreal, assim, como se Jesus tivesse o seu poder limitado. E o poder de Jesus, nem naquela época, nem hoje, é limitado. O Senhor, ele pode realizar qualquer natureza de milagre na nossa vida. Se nós crermos, de fato, o milagre pode acontecer da forma mais inusitada que pensamos. E aí, Jesus, ele fala assim para os discípulos, né? Quando ele estava chegando perto do barco e eles pensando que era uma assombração, vamos dizer assim, né? Coragem, sou eu, não tenham medo. Esse sou eu, se a gente for estudar um pouquinho mais, nós vamos descobrir que esse sou eu no sentido de que o grande eu sou, né? Que ele está falando da divindade dele. E aí o vento se acalma, ou seja, no mesmo momento que Jesus anda sobre as águas, ele já entra no mar e outra coisa maravilhosa já acontece, que é o acalmar do mar que eles estavam lutando, né? E o versículo 52 fala aqui que eles não tinham entendido muito bem o milagre dos pães e o coração deles estava endurecido. E eu quero despertar a nossa vida nesse devocional pela questão do endurecer o coração. O Senhor, ele está disposto a cumprir tudo o que está escrito na palavra para nós. E muitas das vezes nós não vivenciamos os milagres, as bênçãos de Deus, ou conseguimos viver alguns princípios de Deus porque nós ainda temos o nosso coração endurecido. Pensa se em algum momento da sua vida você já não pensou que não conseguia abandonar determinado tipo de pecado, justamente porque você não consegue se imaginar feliz sem esse pecado. Ou se você não acredita que Deus possa fazer uma transformação na sua vida financeira, porque você não considera possível você se organizar e buscar do Senhor uma transformação, viver um nível acima do que você está acostumado financeiramente. Ou se você também não valoriza a sua família, o seu casamento, porque você também não acredita na transformação dos seus familiares, assim como um dia o Senhor transformou você. Então, eu quero deixar para nós essa palavra, dizendo para você que não há limites para o poder de Deus. O único limite que pode haver para o agir do Senhor da nossa vida é a nossa falta de fé. Se nós começarmos a duvidar das Escrituras, nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Então, queridos, hoje eu quero que você rompa os limites da sua fé. Alimente a sua fé com a palavra. A Bíblia mesmo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Leia as promessas de Deus para nós. Leia os princípios de obediência de Deus para a sua vida, para que você alimente a sua fé e você rompa esse limite que pode estar na sua mente aí, impedindo você de viver um extraordinário do Senhor.
Nesse momento aqui do texto, os discípulos não conseguiam limitar, porque Jesus, ele era o autor da fé, e ele estava ali, reagindo e agindo. Mas nos nossos dias, se nós não acreditarmos, o Senhor não vai conseguir agir por nós. Então, não duvide da palavra de Deus, duvide das suas dúvidas, porque a palavra de Deus, ela tem todas as credenciais que nós precisamos para viver as promessas e as bênçãos do Senhor. Creia na palavra, não limite a sua vitória baseado naquilo que você duvida. Estronde, arrebente esse limite e comece a viver de fé em fé, ainda que você precise viver no limite mais alto. Um beijo para você e até amanhã.